Oi, gente. Espero que vocês estejam bem. Já tem uns dias que eu tô querendo gravar esse vídeo e tava difícil, lugar, iluminação, tudo isso para gravar um vídeo, então decidi gravar o áudio e deixar aqui para não acabar deixando muito tempo sem colocar conteúdo. No vídeo anterior eu contei um pouco, né, do meu processo, do que vem acontecendo na minha vida no último ano, e como eu acabei questionando muito a minha missão, se o que eu estava fazendo era certo, se não era, e comecei a me sentir muito, na verdade eu comecei a me sentir muito insatisfeita, né, com o local onde eu estou morando, com o trabalho que eu estou fazendo, eu comecei a achar que estava tudo errado, e aí eu comecei a fazer muita força para ir para um outro lado, né, para buscar outro tipo de trabalho, eu já que não queria mais morar no sítio, eu já queria voltar para a cidade, por conta de tudo que aconteceu. E chegou num momento que eu me senti muito cansada, porque eu via que eu estava tendo um resultado, mas que esse resultado era desproporcional para o tamanho do esforço que eu estava fazendo. E aí foi quando eu realmente me rendi. Me rendi para o processo. Eu fiquei tão cansada, que eu entreguei os pontos, não no sentido de desistir, né? Vou desistir da vida, vou desistir do trabalho, desistir de tudo. Não. É no sentido de desistir, de lutar contra, desistir, de fazer força. E aí foi quando eu realmente me abri, entreguei para a espiritualidade e falei: olha, me mostra o que eu tenho que fazer, que eu vou fazer, eu vou ficar obediente agora, eu não vou brigar, não vou questionar, eu só vou fazer. E vou confiar que vocês vão me guiar para o melhor caminho, assim. E aí eu até fiz uma sessão com uma terapeuta que trabalha também com chamas gêmeas, que trabalha com espiritualidade, e a sessão acabou confirmando tudo isso, né? Ela falou: eu acho que você veio aqui hoje só para confirmar o que você já sabe. Então, o que ela leu no meu campo foi exatamente isso. Você está aberta, você está muito cansada e você está aberta, você está assim, me passa o script aí do que eu tenho que fazer. E na verdade, eu sinto que eu fiquei resistindo muito tempo, porque eu queria isso mesmo, eu queria receber uma mensagem no WhatsApp, assim, ou no e-mail, com um roteiro completo do que eu tinha que falar, do que eu tinha que fazer, se eu tinha que gravar vídeo, o que era que eu tinha que fazer, e, né, claro, a mensagem não chegou, e eu fui ficando, assim, fui enrolando, e eu vi que as coisas estavam paradas, que eu estava realmente cansada e aberta, mas que eu não estava tomando uma atitude. Então, acho que eu fiz essa sessão só para ouvir mesmo de alguém real, humano, na matéria, né, me falando que era isso mesmo que eu tinha que fazer. E aí, por mais que a gente ache que às vezes a gente está aberta, né, porque até então o que eu senti e o que foi confirmado é que eu estava totalmente aberta e apta para fazer o que a espiritualidade mandasse. Aí eu gravei aquele primeiro vídeo e aí eu comecei a sentir que eles estavam querendo que eu falasse sobre o assunto chama gêmea, e é um assunto que me trouxe muita resistência, é um assunto que eu ainda não me sinto confortável para falar, mas que ao mesmo tempo eu já falei, né, com os meus guias aqui, que eu vou ficar obediente, que eu vou me colocar a serviço. Então eu vim trazer para vocês um pouco dessa questão da rendição, que a gente ouve tanto falar de rendição, né? E, e esse processo que eu passei no último ano, eu sinto que ele veio para me ensinar bastante sobre essa rendição. Porque é isso, né, apesar de eu não estar falando de uma dinâmica de chama gêmea, eu estou falando de um processo profissional, de um processo espiritual, de dificuldades que eu enfrentei, de processos judiciais também, né, de violência que eu sofri, de adoecimento, de questões financeiras, muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo, e eu não me desesperei, eu não fiquei deprimida, eu fiquei assustada, eu fiquei cansada, e eu fui vivendo um dia de cada vez. O que que eu preciso fazer hoje? É um exame? Então eu vou fazer esse exame. E amanhã, o que que eu tenho que fazer? Tenho que levar o carro na oficina? Então eu vou levar o carro na oficina. E depois de amanhã tem um atendimento marcado? Vou fazer esse atendimento, porque essa grana vai me ajudar a pagar tal conta. E assim eu fui fazendo, um dia de cada vez, e as coisas foram se resolvendo. Eu não me apavorei, mas eu fiquei cansada. E eu comecei a buscar outros caminhos, porque eu falei, não, se esse monte de problema está acontecendo é porque eu estou fazendo alguma coisa errada.
porque desde que eu comecei o meu despertar, a autorresponsabilidade é uma coisa que está muito presente na minha vida. Então, o tempo todo, para pessoas que às vezes não estão tão despertas e não estudam lei da atração e não sabem nada disso, quando algo ruim acontece, ou ela acha que foi culpa do outro, ou ela acha que foi azar, ou ela acha que é castigo porque ela fez alguma coisa errada no passado, mas, na verdade, é a gente que cocria a nossa realidade o tempo inteiro. Então, eu foquei muito nisso, de entender a minha responsabilidade no processo. E aí é isso, né? A gente que às vezes é muito racional, muito cabeção, precisa entender racionalmente todos os processos, todas as coisas, às vezes a gente acaba exagerando um pouco. E acho que foi isso que eu fiz, assim, como eu vi que tinham muitos desafios acontecendo ao mesmo tempo, eu naturalmente comecei a buscar onde que era a minha responsabilidade e comecei a achar que tudo que eu estava fazendo estava errado. E aí eu fui resistindo a tudo que eu já tinha construído até ali. Porque quando eu decidi fazer meu trabalho, a espiritualidade abriu todas as portas, as coisas fluíram de uma forma muito fácil, muito leve. Em pouco tempo, já estava realizando tudo o que eu queria realizar. E depois, em algum momento, eu me perdi, eu não sei. Até hoje, eu ainda não consegui encontrar uma explicação. Eu estou percebendo que todas as dificuldades que eu passei me trouxeram grandes aprendizados. Então, talvez tenha sido só esse o motivo, ou talvez não. Eu ainda não sei exatamente. Mas o fato é que eu comecei a buscar outros caminhos. E aí eu comecei a sentir também que estava pesado. E eu passei o ano de 2024 inteiro buscando esses caminhos para no final perceber que ainda não era aquilo que eu deveria estar fazendo, né? E aí foi quando eu realmente me rendi. Então eu estou trazendo essa percepção porque eu acho que isso pode ajudar quem está em dinâmica de chama gêmea para entender que, primeiro, a gente passa. Eu não quero aqui, gente, colocar a dinâmica como muita gente coloca, de um passo a passo como uma receita de bolo. Primeiro você tem a lua de mel, depois você tem a separação, aí depois você volta, depois tem a segunda separação. Não é isso. Mas até a gente aceitar que está vivendo essa dinâmica, a gente resiste muito, a gente questiona muito, a gente acha que está ficando louca, tirando a pessoa que realmente está, né? Porque a gente sabe que tem muita gente aí que está obcecada, que está em relacionamento tóxico, que está vivendo outras coisas e que esbarra na internet aí com algum vídeo falando sobre chama gêmea, enfia na cabeça que é uma dinâmica e às vezes a gente sabe que não é. Eu estou falando aqui da pessoa que realmente está num processo de despertar espiritual, que está num processo de busca, de cura, e que tudo isso vem junto com essa dinâmica, com essa relação, né, com essa conexão, e que no início é muito difícil. Então, toda a dinâmica, o processo todo, a gente vai passando por muitos momentos de resistência e de questionamento. E eu ainda não estou assim, não posso dizer que eu estou ascensionada, que eu estou iluminada, que eu já sei tudo sobre esse processo, porque eu também estou vivendo ele, né? Então eu também aprendo a cada dia. Mas o que eu percebo é isso, que a rendição que a gente ouve tanto falar, e que às vezes a gente até acha que está rendida, estou completamente rendida, meu gêmeo pode vir, que está tudo certo. E aí, com o passar do tempo, a gente vê que não. Para quem já está desperto há mais tempo, é muito fácil lembrar de como a gente fazia muita burrada antes do despertar, e como depois do despertar a gente continuou fazendo, achando que estava super evoluído, que estava super desperto, super conectado com a centelha divina, e que aí quando a gente olha para um ano atrás e fala, nossa, eu achava que eu já sabia tudo e eu não sabia nada, olha como eu já aprendi tanta coisa nesse último ano. E é um processo contínuo, é um processo que não termina. E então a gente está sempre achando que está rendido, mas eu acho que você só se rende mesmo quando você realmente cansa, quando você já tentou de tudo, quando você já mentiu para si mesmo, quando você já manipulou, quando você já cobrou, já sofreu, já chorou, e aí chega um ponto que você fala, cara, não tem jeito, é isso mesmo, estou numa dinâmica e vou me render para o que tiver que ser. Não é se render para o gêmeo, não é voltar para fora, mas é o se render para a vida. Porque a dinâmica de chama gêmea é um modelo de encarnação, né? Então a gente escolheu encarnar aqui, nesse momento, em 2 corpos, para viver experiências diferentes, são opostos complementares,
Normalmente, uma polaridade está consciente e a outra não, então são muitas feridas sendo despertadas para serem curadas, e a gente fica ali o tempo todo tentando questionar, tentando racionalizar, tentando entender e gerando uma expectativa da volta do gêmeo, como se tudo que a gente estivesse fazendo de cura e todo o nosso processo fosse para que esse gêmeo voltasse. Então eu vejo muita gente entrando num processo de querer salvar o gêmeo, de querer curar o gêmeo, ao invés de olhar para dentro e fazer a sua própria cura, salvar a si mesmo, né, e se render para esse processo de conexão com a sua própria centelha divina. Então, assim, eu percebo que esse processo de rendição, ele tem acontecido na minha vida, mas como eu estou numa encarnação de chama gêmea, ela afeta tudo que diz respeito à minha vida. Então, ela vai afetar o meu financeiro, o meu profissional, a minha vida familiar, ela vai afetar o meu lado espiritual, ela vai afetar tudo, né? Então, assim, eu nem estou focando aqui no gêmeo, porque o gêmeo eu estou deixando ele no cantinho por enquanto, porque estou cuidando de mim. Mas eu estou começando a ter um entendimento assim mais claro do que seria essa rendição, porque eu estou sendo obrigada a me render para estar aqui hoje gravando esse vídeo, né, para estar falando sobre esse assunto, que é um assunto que ainda me traz muita resistência, e, e é isso. Eu ainda vou trazer outros vídeos ou áudios falando sobre a questão da semente estelar enquanto chama gêmea, e dos processos e dos projetos de transição planetária, das missões de alma, mas hoje eu queria só trazer um pouco desse entendimento que eu tive, né, a partir da minha experiência, do que seria essa rendição. E aí é isso, estou aberta também para ouvir vocês, se alguém já passou por algum processo parecido, se alguém discorda, se tem algo para completar, por favor comentem, mandem e-mail, vamos continuar essa discussão, e se ajudou alguém de alguma forma, coloquem aqui para mim também, por favor, tá bom? Um beijo, e é isso, tchau.